Hoje nós estamos conversando aqui no Espaço Online sobre análise transacional, explicando de uma forma mais simples, seria a análise das relações. Quem está aqui com a gente é a Adriana Patrícia, ela é terapeuta e também consultora em desenvolvimento humano. Patrícia, no bloco anterior você havia comentado sobre algumas subdivisões dentro desses 3 padrões de comportamento. E gostaria agora que você citasse alguns exemplos para que a gente pudesse, inclusive, reconhecer no dia a dia os erros que nós cometemos e que muitas vezes não percebemos também. Eu só queria falar essa questão do erro, né? Porque não que necessariamente quando a gente está agindo num determinado estado, a gente esteja errado, né? Porque isso é uma coisa tão... isso não existe certo ou errado. E é tão guardado dentro da gente, né? Tão nosso. Né? Então, não que esteja certo ou errado a gente ter um determinado tipo de padrão. Logicamente, o ideal é você manter o adulto quando é necessário manter o adulto. Né? Bom, os exemplos. Nossa, existem muitos exemplos. Vou falar um bem clássico que eu acho que muitas pessoas têm, que é medo de autoridade. Então, por exemplo, às vezes numa empresa você prepara um super projeto, né? Vai fazer uma apresentação para o teu chefe. Aí na hora que a pessoa chega para apresentar o projeto, a pessoa trava, não sai uma palavra, você fica com uma cara de bobo na frente do teu chefe não entende nada. Mesmo a pessoa tendo todo o conteúdo, todo o preparo, saberia o que estava falando, mas travou. Então é possível que essa pessoa que travou diante dessa autoridade, tenha tido na infância a questão da representação, né, do pai, por exemplo, seja o pai, seja a mãe, seja quem criou, muito rígido, muito autoritário, às vezes até muito severo, às vezes até violento. Então, quando a pessoa vai se relacionar com uma autoridade, ele não está se relacionando com a autoridade, está se relacionando com a representação daquela autoridade. Então, ele diante do chefe, não é o chefe dele, é aquela pessoa que representou no passado esse código de regras, essa rigidez. Então, ele regrediu ali, totalmente. Então, ele está totalmente refém da emoção. Não é dizer, não, você tem que manter o controle, fica tranquilo, é só um chefe. Não é isso, é tão forte que é maior do que ele. Né? Então, esse é clássico mesmo. Outro também, uma pessoa que... Só aproveitando, diante dessa situação, há como trabalhar essa questão? Então, o caminho mesmo é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento a gente obtém através de psicoterapia. E existem hoje muitas ferramentas, vamos dizer assim, para a pessoa se conhecer. Mas é fundamental um trabalho, porque como são coisas muito arraigadas, às vezes a pessoa não tem a menor ideia de onde veio aquilo. É só à luz de um trabalho psicoterápico que isso vem, ela vai trabalhando. E aí a questão do estímulo e resposta. O estímulo vai continuar acontecendo, mas a resposta dele vai ficando cada vez mais distante. A primeira reação dele era chorar. A segunda é cair uma lágrima. A terceira é dar uma respirada funda, mas na quarta talvez ele já respire fundo e diga, não, é só uma situação. Então é muito importante ser trabalhado isso. Não é simplesmente a gente fala, não, é importante ter a consciência. A consciência é o passo, é 50% do caminho andado. Mas os outros 50% vamos chamar assim, é um trabalho, um tratamento, vamos chamar assim. Claro. E o segundo exemplo? Segundo exemplo, pessoas que explodem à toa, né? A história da briga no trânsito. Uma vez também no rádio eu escutei que o radialista estava falando, nossa, está acontecendo uma briga entre 2 mulheres, uma acho que deve ter fechado a outra desceu, chutou a porta do carro e uma desceu e estavam se agarrando pelos cabelos. Então o que aconteceu ali, né? Para quem vê de fora é engraçado, né? É ridículo, né? São 2 crianças brigando. Então se a gente entrar pela essa teoria da análise transacional, são 2 crianças brigando pelo brinquedo, por alguma coisa, né, que incomodou. Então, nenhuma das 2 não estavam no seu estado de equilíbrio, que é o chamado estado adulto. E sabe quando ia acontecer o consenso ali? Nunca. Se nenhuma delas evoluísse para um estado de equilíbrio, elas iam se matar ali. Então, isso é super comum, pessoas que não levam desaforo para casa. Então, a história... são 2 crianças brigando. Outra coisa também, às vezes a gente fala também, não, só porque eu sou adulto, eu tenho uma postura de adulto. Não, às vezes eu sou uma adulta, né, eu sou madura, né, tenho a minha experiência de vida, mas eu estou agindo como uma criança mesmo
livre, né? Uma criança folgada, não tô afim de nada. E às vezes uma criança pode ter uma atitude equilibrada, uma atitude adulta, né? Dentro dessa teoria do Bergman, né? Então, também tem outra história engraçada, que um professor nosso que contou, que o pai chegou, né, já dando a maior bronca no menino. Você deixou a sala toda bagunçada, vai recolher seus brinquedos agora, eu não quero mais saber de nada. Aí o menininho falou assim, pai, a gente pode conversar daqui a pouco sobre esse assunto? Então, às vezes, um comentário desse eleva a pessoa para o estado adulto. Às vezes, uma pergunta que você faz, a pessoa começa a gritar com você e fala, por que motivo você está me tratando dessa maneira? Você leva a pessoa, ela sai daquele estado e volta no adulto, né? Tem situações que você está completamente fora de si. Aí é melhor você falar, você me dá um tempo, agora deixa eu pensar, depois a gente fala sobre esse assunto, né? Então, o pai crítico é muito isso de ficar criticando a criança, a pessoa, ou então falar, nossa, mas o seu trabalho está sempre ruim, isso não é possível, você nunca vai conseguir. Ou então o pai, a mãe, ou o irmão mais velho fala, olha que lixo sua lição de casa, sempre assim, será possível? E por aí vai, né? Nossa, imagina, você não vai nunca conseguir esse trabalho, é muito difícil. Não. Então, são esses estados, tem pessoas que vivem só nesses estados. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso também. E acabam disseminando para os familiares, para os amigos, né? E aí cada um com seus estados e estímulos, porque família é muito na emoção, né? A gente, às vezes, quase não consegue agir muito na razão. Agora, Adriana, se a nossa infância nos traz uma herança, para a vida futura, que tipos de conselhos você poderia dar, por exemplo, para quem tem crianças pequenas em casa, que não atingiram ainda a idade de 7 anos, justamente para que a gente não acabe sobrecarregando essas crianças com esses problemas que, na verdade, com essas questões que podem virar um problema na fase adulta? Olha, o ideal, eu acho, cá entre nós, é que toda mãe, todo pai fizesse um curso, sabe, de entendesse o ser humano, fizesse alguma coisa. Lógico, isso é difícil. Mas assim, ficar atento, é bom ter um acesso também à leitura, porque essa questão da crítica, ter muito cuidado com relação à crítica, né, das crianças, a questão da superproteção, estou dizendo a superproteção exagerada mesmo, né? Acho que esses dois aspectos, a crítica e a superproteção. Acho que esses dois aspectos. E assim, e tem muito exemplo dos pais, né? Não adianta a gente chegar com um discurso fantástico para o filho e faz coisas completamente diferentes. A gente tem que ser muito centrado. Por isso que é importante que os adultos, né, estejam nos seus estados adultos no momento de orientação, né, de exemplo. Porque a gente é exemplo. Então, a gente está falando de filhos, né? Mas dentro da empresa, um líder é exemplo. Então, ele é o pai e os funcionários são os filhos. É basicamente essa relação, né? Alguns especialistas, inclusive, que já vieram aqui, Adriana, eles sempre orientam também, no caso dos pais, a nunca criticar a personalidade do filho, mas eventualmente uma atitude errada que ele tenha tomado, que isso é importante para que a criança tenha esse discernimento. Ela agiu errado, mas não significa que ela seja um ser humano errado, né? Isso, não dizer para a criança, nossa, você em vez de falar que você é assim, né? Essa atitude sua eu não gostei. Você está sendo grosso com o seu irmãozinho. Não, você não está sendo. Essa atitude sua não é legal. É uma atitude. Usar o verbo aí é muito diferente, né? O ser e o estar, né? Hoje nós estamos falando sobre análise transacional. De uma forma geral, seria um método de análise das relações. Quem está aqui conosco é a Adriana Patrícia. Ela é terapeuta, é consultora em desenvolvimento humano e pertence também à Procer, uma empresa especializada em desenvolvimento humano. O site da empresa é este que vai aparecer novamente aí no seu monitor, www.procer.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a Adriana sobre este assunto. Espero que você continue conosco e até já.